Olá, estou entrando aqui um pouquinho mais cedo, alguns minutinhos mais cedo, para a gente poder, no Instagram, poder convidar as pessoas e minutinhos mais cedo, pra... e podermos, Dr. Marcos, para podermos conversar um pouquinho com o Dr. Marcos, não é isso? Muito feliz de receber aqui, ó, a Lília já chegou aí, maravilha. A fraternidade também já está chegando aqui. Esperando aqui a Nalvinha, a Rosângela. Várias pessoas chegando aqui agora. Olá, o Marcos está chegando aqui também, Dr. Marcos, também chegando aqui agora. Enquanto isso, vamos convidando os amigos para vir estar conosco também. Se você quiser, você pode colocar, né, aquele aviãozinho ali e chamar os amigos para estarem conosco neste momento. Vai ser uma alegria conversar com o Dr. Marcos e ainda receber os amigos de todos aqui. Vai ser muito bom. Eu vou pedir o Marcos aqui, Dr. Marcos, para poder entrar. Vamos ver se... O Marcos caiu. Eu não estou localizando ele aqui agora. Marcos, você pode me pedir... Marquinhos, você pode me pedir para entrar? Ah, ficando aqui. Oi, deixa eu mudar aqui a câmera, Oi, peraí. Tudo que bem? Boa alegria te tarde. ver. Ainda que seja à distância, Marcos. Que bom te ver. A gente tá longe fisicamente, mas no coração a gente tá sempre pertinho, né? E sempre, nosso coração está sempre pertinho, Sempre conectado. sempre conectado. Seja com, né, os nossos ideais, né, de Sim, saúde, de movimento da alma, de fraternidade, tem muito caminho comum, né? Sem contar lá muito- nas Minas Gerais, né, Marquinhos? com certeza. Tem muitas coisas que nos unem aí, que nos aproximam aí nesse sentido. Exatamente. Além da própria origem, né? Exatamente. Estou muito feliz de ter aqui esse pequeno bate-papo com você, Obrigado. porque vem contribuir muito para aquilo que a gente está desejoso de oferecer aqui na Suíça. A primeira jornada de saúde, de espiritualidade aqui na Suíça. Vai acontecer em 25 e 26 de outubro. O Dr. Fábio Nasri vai estar conosco, outras pessoas também. Gostaria muito que você estivesse aqui. Pensa É, nisso, continue pensando. o convite está aí, né, Rejane? Prometo que vou me programar e vai ser uma alegria se não dessa vez, uma outra oportunidade de estar com vocês. Que eu tenho certeza que vai ser um evento super rico aí, de muita troca e muito aprendizado para todo mundo que tiver a oportunidade de estar aí com vocês. Tenho certeza disso. Marcos, a gente já te apresentou, né? Para quem ainda não te conhece, a gente já te apresentou ali no nosso Instagram, né? A gente já falou que você vem lá das Minas Gerais, já se formou, né? Formou medicina e psiquiatria lá na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A gente já falou aqui, né, no nosso Instagram, que você foi pioneiro nos estudos, né, entre espiritualidade e psiquiatria, que coordenou o núcleo de saúde e espiritualidade
da UFMG. Então, a gente já falou um pouquinho de você, você já deve ter lido lá, né? Mas eu gostaria que você, né, para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que ainda não têm uma ideia do que é esse nosso bate-papo, quem é você? Afinal de contas, nós não Legal. estamos falando só para os brasileiros, não, nós estamos falando também para outras pessoas que estão aqui do lado de cá e falam, né, a Sim. língua portuguesa. Você pode fazer uma breve Claro. apresentação? Claro, uma alegria, né? Hoje, nessa trajetória, eu atuo como psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência, né? Fiz minha formação em medicina na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, depois fiz a psiquiatria geral aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, no IANSP, e depois a, a psiquiatria infantil da infância e adolescência na Unifesp, na Escola Federal de Medicina aqui da São Paulo, né? E hoje atuo nessas áreas, né, como psiquiatra da infância e adolescência, tanto na Unifesp como no Servidor, nos programas de psiquiatria da infância e adolescência, na residência, e aqui também no consultório. E nessa trajetória toda, já desde a graduação, o tema, né, a temática, a espiritualidade, ela sempre fez parte de tudo aquilo que eu me envolvi, né? Então, na UFMG, a gente teve a oportunidade tanto de estar junto na coordenação do NAS, né? Que era o Núcleo Avançado de Ciência, Saúde e Espiritualidade, depois na fundação da Aliase, da UFMG, que foi a Liga de Saúde e Espiritualidade também da UFMG, e junto nesse processo como um todo, a gente sempre teve a oportunidade de aprender muito com tudo isso, né? E de buscar ferramentas também que pudesse nos ajudar a buscar a comunicação, a interseção disso na nossa prática, e isso foi se integrando aí naquilo que a gente foi construindo de aprendizado e também de capacitação profissional, de forma que hoje é meio difícil separar essas duas coisas na minha vida, em especial porque elas sempre fizeram parte de tudo que eu fiz, né? Então, a minha formação, eu sempre brinco que eu fiz uma formação de medicina tradicional e uma formação em paralelo em saúde e espiritualidade, porque isso sempre se comunicou. E para mim, pelo menos na minha perspectiva, de uma forma muito harmônica, né? Muito ética e muito correta, também técnica, dentro daquilo que eu acredito. Eu ainda me lembro, com saudades, dos seus áudios lá na Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Você ainda, né, como acadêmico e etc. E é, eu posso bem atestar que isso faz parte do seu dia a dia desde sempre. E muito, né, nós muito agradecemos esse seu empenho e, com toda certeza, essa sua partilha. É, Obrigado. Marcos, as pessoas querem saber da gente, né? A gente vai receber algumas perguntas aqui. A gente trouxe esse diálogo que não vai ser longo, mas que a gente gostaria de abordar com você. É, além de responder as questões que alguém tenha para nos fazer, mas é responder essa pergunta, porque as pessoas ainda ficam muito inseguras, sabe? Vocês estão promovendo um evento que seria a primeira jornada de saúde e espiritualidade, com multilingüe, vai ser traduzida, a pessoa vai escutar, né, e participar através de uma tradução simultânea e etc. Então, algumas pessoas, mesmo da área da saúde, elas ficam assim, ai, será que esse é um bom movimento? Esse é um evento que eu devo estar me engajando, ou pelo menos assistindo e tal. A pergunta que não quer calar é o que esperar de um evento médico espírita, sabe? Essa é uma pergunta não só de brasileiros, mas de brasileiros já, né, um pouco estrangeiros. Legal. Eu acho que a perspectiva, né, de um evento médico espírita e dentro do movimento das associações e também nesses encontros, é uma perspectiva de um diálogo, né, entre as perspectivas científicas, filosóficas e também religiosas a partir da doutrina espírita, mas não só, né? Porque eu acho que é isso que nos convida a esse olhar, né, de buscar conexões entre uma conversa que já era pregoada desde a época de Kardec, assim, né? Desse diálogo que une e não separa as coisas. Então, eu sempre vejo que o grande esforço, né,
de um evento nesse sentido, ele é justamente de mostrar que é possível que haja um diálogo que converse com tudo aquilo que a ciência traz para a gente, com tudo que a medicina traz, que as outras áreas de saúde trazem, e que são muito válido, é muito válido para o exercício profissional, para as práticas convencionais, para os tratamentos que a gente tem, e são necessários e fundamentais, inclusive, para que a gente cuide. Mas que é também possível conversar com outros pensamentos, com complementariedades, né, com interdisciplinaridades, em que a gente vai vendo que as ferramentas podem se unir dentro de uma construção de um entendimento de saúde que parte de um entendimento do que a gente entende como humano, né? Porque eu acho que esse também é um convite importante desse movimento, olhar para o ser, para aquele para o qual nós olhamos para nós mesmos ou para aqueles que buscam a nossa ajuda, de uma perspectiva que vê nele essa complexidade em que as manifestações físicas, biológicas, psíquicas, emocionais, sociais e também espirituais fazem parte de um todo que o integra, né? E para isso a gente precisa cuidar de todas essas áreas sem correr o risco de deixar algo às vezes muito importante que parte da vivência do outro e que faz parte da vida dele. Então, o que eu acho fundamental, que as pessoas podem ir tranquilas quando pensam num movimento nesse sentido, é justamente de sair dali vendo que é possível uma comunicação e que a perspectiva de que são coisas separadas, distintas, que competem entre si, elas não representam uma realidade, né, e nem uma verdade naquilo que a gente consegue aprender desse movimento todo, né? Então, a interseção, a comunicação desses aspectos, né, de saúde, espiritualidade, de pensar como isso é possível de acontecer no cuidado de saúde de alguém, eu acho que é a essência de todo esse movimento, né? De não olhar só para aquele problema na saúde, mas olhar aquele ser como um todo, que carrega toda uma cultura, que carrega toda uma, né, ancestralidade, né? Então, é muito importante que as pessoas compreendam que esse é o momento, né, de a gente estar dialogando com essa forma de compreender essa saúde, né? E Sim. esse ser integral. Eu te agradeço muitíssimo. Você elucidou muito bem para poder trazer para todo mundo que não é só a, a, a medicina alopática, ou só a psiquiatria, ou só a espiritualidade, mas é esse contexto, levando em conta esse contexto geral de todos, né? E Sim. aí, Marcos, tem uma outra pergunta que o pessoal tá doidinho para entender, né? Vamos Que lá. é o quê? Você organizou, você foi o coordenador geral daquele evento, né? O maior evento de saúde e espiritualidade de médicos, né? De acadêmicos lá em São Paulo, né? O Medinesp, né? E esse congresso, além de já ser um congresso que fala desse ser integral, dessa autocura e etc., a proposta ainda foi um pouquinho mais arrojada, né? Foi de servir, né? E eu gostaria que, aí eu, atendendo não só a demanda de todos que já nos conhecem, mas a minha própria. Como é que foi isso, Marcos? Conta pra gente como é Olha, que foi essa sendo muito experiência. sincero, assim, tem hora que eu olho para trás e ainda me pergunto como foi isso? Como foi possível tudo isso, né? E às vezes a gente pensa assim, se eu pôr na ponta do lápis, às vezes não bate a conta mesmo, do ponto de vista não financeiro, mas do ponto de vista do movimento necessário para que tudo isso acontecesse. E eu acho que isso, ao mesmo tempo que leva essa questão, também vem como uma resposta, porque a gente vai entender que tudo isso foi possível também graças à mão e o trabalho de muitos, né, que estiveram envolvidos dessa perspectiva. E uma coisa que a gente sempre trouxe como um norte, desde as primeiras reuniões, desde os primeiros encontros que culminaram, né, na realização e organização do Mednesp, foi que nós pudéssemos viver isso, né, o tema do evento,
ao longo de toda a proposta do evento, né? Que o tema que estava como servir como uma ferramenta, né, de transformação social, de mudança do mundo, de um cultivo, de uma postura altruísta, pudesse ser vivenciada por todos nós durante todo o processo, para que quando chegasse o final, né, no dia do evento, é, a própria organização, ou toda essa construção do evento que foi aí de mais de 2 anos, pudesse ter sido forjada na transformação de nós mesmos, né? Na nossa própria postura de servir a algo, a uma causa, e cada um vai ter aí o seu convite, o seu chamado, o seu olhar para aquilo aonde acredita que pode ser útil, né, contribuir para uma mudança, seja ela social, ambiental, pessoal, mas que isso pudesse ser presente no nosso dia a dia e na nossa vida, né? E eu acho que foi justamente essa construção, e realmente é uma construção, porque hoje você me pergunta quem era o Marcos antes do Mednesp e quem sou eu hoje, eu falo com tranquilidade que eu mudei, né? Que algumas coisas mudaram e para melhor na minha perspectiva. E eu acho que isso foi vivenciado por todo mundo. A própria construção do evento ela foi se fazendo presente nesse convite individual de cada um e isso possibilitou, né, para que a gente pudesse ter aqui em junho agora passado mais de 1.900 pessoas falando sobre saúde e espiritualidade, refletindo sobre as temáticas que foram propostas, buscando essa conexão, esse diálogo possível entre o que a ciência traz e as perspectivas outras de vida também podem fornecer, sem competição, sem exclusão, mas se somando dentro de uma proposta de ver o ser dentro da sua complexidade, né? E eu acho que é um pouco disso. Assim, eu acho que o evento também para quem participa e para quem organiza, ele acaba sendo um convite para que a gente possa aplicar em nós mesmos, né, aquilo que a gente está buscando refletir ou conhecer do ponto de vista cognitivo e intelectual, mas também promovendo mudanças de postura de vida mesmo, de reflexão sobre o mundo. Uhum. Sem dúvida. E os comentários, né, que a gente pôde já escutar, né, é que além de congregar pessoas no mesmo desejo, né, essas 1.900 pessoas, né, é que assim houve muita alegria, muito sentimento eh, de serviço mesmo, de uma forma tipo. é, o meu contributo é esse, ainda que seja só estar ali para aprender. Este é o meu contributo hoje e amanhã é, seguiremos e com toda certeza encontraremos as nossas formas de contribuir. E aí, quando a gente fala de psiquiatria, né, de saúde, de, né, acolher a alma, né, o tema da nossa jornada é curar o corpo e acolher a alma, sabe? A nossa proposta, né, seria ir numa aprendizagem também colaborativa. Né, as falas, né, dos médicos que estarão conosco, elas serão falas para estimular em nós aquilo que já dispomos mesmos, né, dentro daquela temática, daquele título, daquela abordagem que está ali no programa. Mas nos oferecendo, nos estimulando, nos possibilitando um momento de internalização, de reflexão mesmo, para que a gente possa ampliar esse conceito de saúde e de acolher a alma, principalmente nesse momento que vivemos, né? Onde a psicologia e a psiquiatria são muito solicitadas, não é isso, Marcos? Sem Você- dúvida, né? Acho que talvez a gente nunca precisou tanto se acolher como a gente tem necessitado agora, né? E eu acho que acolhimento, né, quando a gente fala isso, eu achei lindo, né, esse ponto, né, do acolhimento da alma, porque ele vai convidar justamente essa perspectiva de um acolhimento total, né, em que a gente vai buscar o acolhimento
das necessidades do corpo, vai buscar o acolhimento das nossas necessidades emocionais, vai buscar o acolhimento daquilo que é importante socialmente, coletivamente falando, e também espiritualmente falando, dentro da vivência de cada um, né? E quando a gente adota esse lugar de acolher, né, é um lugar confortável, né? É um lugar de cuidado, é um lugar de percepção da necessidade de nós mesmos, mas também da necessidade do outro, a partir de algo que eu vislumbro como importante, né? E isso é o primeiro passo, né? Porque a partir do momento que eu me permito olhar para isso, me questionar sobre isso, refletir sobre isso, isso abre uma janela em que talvez caminhos possam se mostrar nesse sentido, em qual é aquele que vai em direção às minhas necessidades e anseios mais íntimos, assim, né? Mais internos, né? E retomar isso como uma perspectiva de cuidado também eu acho super importante, né? Porque senão a gente corre o risco, né, de cair num lugar de ficar olhando na superficialidade das coisas sem a grandiosidade da inteireza que todos nós somos, né? É claro que isso vai variar infinitamente de acordo com a vivência de cada um, mas a abertura para se olhar para isso, falar sobre isso, e mais do que isso, talvez, né, sentir, né, sobre isso, né, o que move dentro de cada um de nós, é um primeiro passo fundamental, que vai permitir um desdobramento de vários outros movimentos que podem nos ajudar a responder questões, angústias e necessidades que a gente vem a atravessar aí pela vida. Exatamente. Você falou várias palavras aqui que estão aqui, ó, colocadas e que a gente vem, né, de uma certa forma, já interagindo com isso, já colocando isso para o nosso, né, para a gente primeiro, naturalmente, que é isso aí que você falou, essa postura, né? A partir do momento em que nós encontramos permissão em nós para poder olhar para essa necessidade de acolhimento, seja ela no corpo físico, né? Preciso cuidar do açúcar ou preciso cuidar, né, Sim, do carboidrato, do exercício, ou eu preciso, ou também, né? Não é um ou, é também cuidar desse acolhimento da alma, né? E aí, nosso desejo com esta jornada é que a gente possa promover, estimular estes questionamentos através daqueles pequenos temas que estão ali no programa, para que essas pessoas comecem a fazer essa junção, né, dentro delas mesmas, de saúde e espiritualidade, e não é, nós não estamos falando aqui de tradição religiosa, nós não estamos falando aqui de crença X ou Y. Eu sou espírita, você pode ser espírita, o outro pode ser católico, o outro protestante, mas todos nós somos seres humanos, carentes da saúde do corpo e do acolhimento da alma, para que verdade. possamos manter o corpo Sem dúvida. saudável, né? Então, a nossa proposta é exatamente essa, Marcos, é aquilo que você falou assim, essa abertura. E nem sempre a gente percebe, né, que apesar de todo o acesso que hoje dispomos, Sim, que as pessoas já conseguem se abrir neste sim. sentido, né? É um grande exercício, né? Assim, e fazer esse movimento, realmente, de abertura. E acho que uma coisa super importante que você trouxe, Regiane, assim, não é algo que hoje a gente consegue pensar só do ponto de vista, igual você falou, de uma crença religiosa específica ou de algum ponto específico mesmo, né? E acho que você foi muito feliz nessa fala sua, porque é, é algo que a gente consegue compreender enquanto necessidade de cuidado mesmo, né? Isso está dentro da própria ciência mesmo, por mais que a gente talvez não ouça falar de uma forma tão robusta, mas isso existe dentro de várias abordagens da própria perspectiva científica, psicológica, sei lá, emocional, desde conceitos, né, como, por exemplo, dor total, em que dentro da prática de cuidados paliativos você vai ser É, chamado a olhar para a dor física, para a dor psicológica, para a dor social e a dor espiritual diante de um diagnóstico
difícil, diante de uma situação de terminalidade da vida, abordagens também dentro de linhas de pensamento filosófico, psicoterapêutico, que se abrem para essa necessidade de olhar para essas outras perspectivas também. Então, existe um chamado para além daquilo que a gente tem talvez aí no imaginário popular, de que isso é coisa de religião. Não que haja um problema nisso, porque eu acho que não há problema nenhum, mas é só para acrescentar, né, de que vai para além dessa perspectiva dogmática, impositiva, ou fosse uma coisa à parte de algo, né? É muito pelo contrário, é algo que pode ser, e a nossa intenção, acho que dentro de um movimento de saúde e espiritualidade, ou do movimento de médico espírita, é justamente esse diálogo, essa aproximação dentro daquilo que é possível, seguindo, como sempre foi, as questões éticas, enfim, e norteadoras de qualquer prática, assim. Mas a gente precisa ir buscando entender e construir também na nossa intimidade que esse diálogo é possível e, dentro da experiência que a gente tem, quando ele acontece, os resultados tendem a ser melhores, né? Porque a gente cuida, talvez, de uma forma mais integral nesse sentido. É maravilhoso, né? Saber que assim, quando eu me permito, né, olhar para isso de uma forma, né, bem abrangente, bem com estilo fraternidade sem fronteiras para comigo Sim. mesmo, né? O Legal que que isso. acontece? Tudo se transforma, ele flui, né? As coisas Sim. fluem, o pensamento, a compreensão, a cura, o acolhimento, todos eles conseguem fluir, né? E aí, a gente falando, né, dessa questão do fluir, né, e tal, e dessa permissão para se abrir para o novo, para poder se permitir conhecer e ser conhecido, uma das coisas que eu mais fiquei apaixonada com o Ednesp foi verificar a gama de temas, né, e de diversidade, né, Sim. nas propostas de reflexão ali. Não sei quem dos nossos telespectadores aqui, daqueles que nos escutam hoje ou depois, pôde realmente verificar o programa, ou pôde realmente participar um pouco, mas assim, eu fiquei assim encantada de ver como que assim era um movimento, um momento de encontro com toda essa abertura, toda essa permissão, né, de se perceber. E aí, Marcos, eu gostaria de perguntar para você o que talvez alguns de nossos espectadores aqui ainda não saibam. É, deste evento, nós temos registros que as pessoas podem adquirir, né, desse Mednesp e tal, que elas possam adquirir e degustarem um pouquinho desse encontro, desse congresso. Fala um pouquinho Sem, para a gente disso, sem dúvida, Marcos. Jane. Não só desse, mas como das edições anteriores, né, do Mednesp. É só entrar lá no site da AMI Brasil, www.amibrasil.com.br, e lá você vai ter toda a informação de como acessar a plataforma, de como se inscrever, de como fazer parte e poder acessar, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo o grande diferencial, mas a mesma dor que a gente fala. A gente fala assim, pudesse escolher um superpoder para ter durante o Madness, era poder estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque às vezes as questões são muito atrativas, e a gente tem realmente o anseio e às vezes não dá para estar em vários momentos ali ao mesmo tempo. Então, sempre fica alguma coisa que a gente acaba tendo que priorizar em detrimento de outra. É um exercício também e funciona assim há muito tempo para quem está dentro do Mednesp ter que escolher alguma coisa, né, em alguns momentos ali. Mas existe essa possibilidade aí lá através do site da Mi Brasil, a pessoa consegue acessar e lá vão ter também disponíveis, né, as palestras de todos os dias, de todas as salas, né, o evento como um todo. E aí dá para você também assistir com calma, até rever uma que você viu e quer Isso. rever de novo, né, que passou como Aham, coisa aham. batida. Dá para acompanhar por lá também e poder ir se
se conectar até com a emoção, com o sentimento um pouquinho do que foi estar ali naqueles 3 dias, que foi tudo muito intenso e muito, muito legal. Exatamente. Eu gostaria de ler aqui alguns comentários sobre, né, o Mednesp, etc., que já estão aqui. Algumas pessoas já falaram que estiveram lá. É, então, vamos ver aqui só um pouquinho para eu poder puxar aqui. Fica tranquilo. A Francis, não, desculpa, eu não, aqui. Nelly Bertoldo falou aqui, feliz de conhecê-lo, Marcos. Ah, prazer é meu. E agora aqui nós temos aqui um pouquinho mais abaixo, aqui, estou puxando, aqui. A Lienes Andrade, eu acho. Todos nós precisamos de acolhimento hoje em dia. E acolher é muito gratificante. Olha que eu Sem concordo dúvida. muitíssimo com você, Todos Liene. nós concordamos, né? Isso, É tão exato. gratificante, tanto quando a gente acolhe o outro, quanto a gente acolhe a gente mesmo, né? Dentro das nossas próprias necessidades e buscas, dá aquele confortozinho de auto-amor no coração. Eu costumo dizer que assim, quando eu aprendo a me, né, acolher, eu acolho o outro sem perceber Sim. que estou acolhendo, né? E é isso que no meu pensar. Então, a Nelly está falando aqui, olha, que ela esteve lá no evento, no Mednesp, e foi fantástico. Ah, que A Fran legal, Nelly. A Francis Leire está dizendo aqui: eu fui, maravilhoso ambiente fraterno, com riqueza de aprendizado e vivência. Ah, que Olha, legal, isso Francisene, que bom. Espero que a gente tenha se visto por lá e se dado um abraço, que a gente ficava na correria para lá e para cá, mas a gente estava sempre ali tentando olhar com carinho para todo mundo. Pois é, esse é o, né, nós estamos iniciando, nosso projeto aqui são para poucas pessoas, sabe, Marcos? A gente Uhum. não está aberto para tantas, não teremos várias salas, teremos uma sala só, sabe? Então, assim, mas o nosso projeto aqui é de a gente trazer como, né, o Mednesp como o nosso. é, a gente tem uma palavra no alemão que significa, seria Vorbild, é, é a nossa referência, é o nosso herói, sabe? Aquele que a gente quer, entendeu? Chegar lá, sabe, Marcos? Então, eu Sim. quero que nosso grupinho aqui possa um dia chegar lá, no que o Marcos conseguiu lá com esses 170 voluntários e fazendo esse movimento lá. Sem E o dúvida. nosso desejo também, Marcos, é que assim a gente possa, daqui a 15 dias, ter uma outra live como outro. A gente não vai poder ter eventos, né? Todos nesta preparação toda, sabe? Mas a gente vai ter aqui, né, daqui 15 dias, a gente vai ter aqui o Dr. Roberto, Sim, que vem falar para a gente sobre. Ele está na coordenação desse trabalho da AME com Internacional, da AME Brasil com a AME Internacional, promovendo as jornadas na Europa. Ele é que está, né, nessa coordenação das jornadas aqui na Europa. E ele vem conversar com a gente sobre tudo isso do que foi esse movimento e o que se propõe para agora, sabe? Então, gostaria que todos que nos assistem aqui neste momento estejam já preparados para daqui a 15 dias estarmos com o Dr. Carlos Beto. Além dos nossos queridos palestrantes, que não serão palestrantes, eles serão mais moderadores do que palestrantes, porque eles vão abrir o tema e estimular o nosso pensar, o nosso, né, realizar ali os nossos sentimentos, as nossas emoções naquele sim, tema, mas nós vamos para cada tema ter aquele tempo de interação e de desenvolver, né, o tema. Então vai ser por isso, né, a gente vai estar colocando a gente intitulou como uma aprendizagem colaborativa. que legal. É,
nessa contribuição de todos, eles vão nos auxiliar naturalmente no final, a que possamos, né, fazer o que eu chamo de toque na cuca, né? O toque no coração, no corpo e na alma, Sim, sabe? sim. Então, Marcos, esse é o nosso desejo. É, se você tiver mais para contribuir, né, você já disse que esse ano fica difícil para estar conosco, mas, Sim. né, por favor, já se organize para vir nos auxiliar, né, a alcançar esse nosso herói. É muito legal isso. Eu fiquei pensando nessa palavra, né, e nessa perspectiva. E ao mesmo tempo que me vem na minha cabeça, a imagem que me vem, né, é que um herói nunca se faz herói sozinho, né? E talvez o que torna o Madnesp um herói não seja necessariamente a grandeza, mas talvez seja a possibilidade dele ser formado a partir de pequenos núcleos ou pequenas partes que se somam e se reencontram, na verdade, fazendo o Madnesp acontecer. Então, quando eu penso no Madnesp, a imagem que me veio foi muito mais quase tão desenho que é super antigo, assim, já vou me entregar aqui um pouco na minha idade, que era o Capitão Planeta, não sei se você lembra desse desenho, né? E Lembro. o Capitão Planeta, para quem não conhece, ele tinha vários anéis de poder ali, cada um tinha o seu poder, né? Amor, enfim, cada um no seu poder. E quando eles se juntavam, né, todos os poderes ali, que eram virtudes, etc., formavam um herói que era a soma de todos eles, que era o Capitão Planeta, né? E talvez o Madnesp seja esse Capitão Planeta, assim, que seja somado, na verdade, de numerosos anéis espalhados pelo Brasil e pelo mundo, de eventos como esse que vocês estão promovendo em outubro, e que alimentam a perspectiva das discussões sobre essa temática, das reflexões sobre saúde e espiritualidade, que permita que de 2 em 2 anos isso se junte, na verdade, mais com uma perspectiva de fortalecimento, de engajamento, de reafirmação de propósitos e perspectivas de olhar, que a gente chama de Mednesp, mas ele se faz, na verdade, por esses vários anéis aí, ou elos, né, que se encontram espalhados tanto no Brasil como no mundo afora. Pois é, exatamente isso, Marcos. Eu sei que nós temos pouco tempo, né? Você está na sua pausa de almoço, né? Dia de trabalho, dia de branco no Brasil, como diz. Aqui É na Suíça verdade. também. Só que aqui a gente já está com 18h30, a maior parte das pessoas, pelo menos a maior parte, já encerrou o dia de trabalho. Eu quero verificar se tem aqui alguma pergunta para a gente responder aqui. Não, parece que o pessoal está bem tímido, sabe? É, tá frio aí, Regiane? Não, aqui tá quentíssimo, meu Tá amigo. Eu tô aqui calor, né? assim, de vez em quando eu faço assim com a blusa, sabe por quê? Porque Pra tá ver se muito ventila. quente, Marcos. E aqui não se tem o hábito de o ar-condicionado, né? Do aquecimento, Sim. é o contrário. Então, Sim. meu amigo, tá muito quente. Esse No é calor é só no sopro mesmo, né? Sopra é- tem que ficar com um só lequezinho no aqui, ó. leque, né? É. Isso, é. Estime de sol, massagens, abraços de Lausanne para você, né? Ah, Para a gente obrigado. aqui. Isso, é. Hum, hum. Várias pessoas aqui assistindo, mas nenhuma pergunta. Então, eu quero aproveitar mais uma vez. Peraí, isso aqui a gente já leu, só mais um pouquinho. Tem aqui. Doutor Marcos, poderia elaborar um pouco sobre a aprendizagem colaborativa? Quais as vantagens comparando com uma palestra clássica? Sim. Existem várias metodologias, né, assim, recentes em relação a isso. E na perspectiva, não é que eu acho que uma é melhor do que a outra, mas eu acho que elas atendem objetivos diferentes, né? Eu acho que tem coisas que vão caber para uma palestra clássica e tem possibilidades que vão caber numa metodologia que a gente chama de metodologia ativa de aprendizagem. O que vai acontecer? A proposta é que tenham dois eventos, 2 dias de muita interação e onde as pessoas possam ir encontrando